Bem, galera, dando continuidade aqui à parte de limites, né, de funções de várias variáveis, eu trouxe aqui uma proposição que ela aqui e acolá pode ser útil para calcular alguns limites de maneira rápida e fácil. A proposição ela diz o seguinte, que inclusive ela é até utilizada em cálculo 1. Se você tem duas funções, tal que o limite da uma é igual a zero e a outra função é limitada, então o limite desse produto ele vai ser igual a zero. Essa proposição, a demonstração dela a gente não vai fazer aqui no vídeo, vai apenas utilizar a aplicação dessa proposição. Então a ideia é o seguinte, você tem um limite de um produto. Se você enxergar que uma função tende a zero e a outra é limitada, então o limite desse produto vai ser igual a zero. E aí é importante saber quanto que uma função é limitada. Então a gente vai dizer que uma função é limitada se o módulo dessa função é menor ou igual do que um determinado m real. Tá? Então eu digo que é uma função limitada quando isso acontece. E aí veja só, quando eu olho para essa função aqui, ó, não é difícil perceber que essa função eu posso escrever ela como sendo x vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí observe que não é difícil de enxergar que esse trecho aqui, ó, a gente tem uma função limitada. Assim, no olhômetro já é perceptível que é uma função limitada porque o meu numerador ele é menor do que o meu denominador. Então é fácil de enxergar que esse x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que 1. Ou, em outras palavras, a gente pode até dizer que o módulo de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 1. Menor ou igual do que 1. Essa função tá de cara, dá para ver que ela é limitada. Mas se você quer fazer as contas para saber se ela é limitada ou não, a gente faria o seguinte. Ó. Eu imaginar aqui uma função f de x e y igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu vou ver o que ocorre com o módulo dessa função, com o módulo da função f de xy, que no caso seria o módulo de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse módulo, pessoal, é o módulo do numerador sobre o módulo do denominador. O numerador é um número positivo e o denominador é um número positivo também, porque eu tenho aqui a soma de números positivos. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo, então esse módulo aqui ele pode ser escrito simplesmente como sendo x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí observe que isso aqui é menor ou igual do que 1. E com isso a gente está dizendo que o módulo da função f de x e y é menor ou igual do que 1. Como o módulo dela é menor ou igual do que 1, a gente está dizendo ó, que isso tudo aqui é a função módulo. E está sendo menor ou igual do que 1, estou dizendo que o módulo da função é menor do que 1, e isso, pela definição do que é uma função limitada, nos garante que essa função é limitada. Então, essa função é limitada aqui, e essa daqui, ó, quando o xy, no caso aqui não tem y, mas quando o xy se aproxima de zero, quando o x vai se aproximando de zero, essa daqui tende a zero. Então, eu tenho uma função que é limitada aqui e outra que tende a zero. Moral da história, quer dizer que o limite do produto dessas duas funções vai ser igual a zero. Então, esse limite aqui, ó, ele é igual a zero. Então, toda vida que eu conseguir mexer com minha função de tal maneira que eu consiga enxergar uma função que é limitada e outra que tende a zero, então o limite desse produto, o limite do produto dessas funções, ele vai ser igual a zero. Aqui do mesmo modo, eu poderia quebrar essa função como sendo x ao quadrado vezes y sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, observe ó, que se eu chamar aqui, criar a função f de xy igual a y sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e for calcular o módulo dessa função, observe que o módulo de f de xy vai ser o módulo dessa função aqui, e, portanto, vai ficar o módulo de y sobre o módulo do numerador, e o módulo do numerador, como é um número positivo, tá? Isso aqui resulta em um número positivo, eu posso simplesmente escrever como sendo raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, esse módulo de y, ele é a mesma coisa que a raiz de y ao quadrado, né? O módulo de y é a mesma coisa que a raiz de y ao quadrado, isso aqui sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, observe que esse numerador
ele é menor do que o denominador, né? Porque a raiz de um número ela vai ser menor do que a raiz desse número mais alguma coisa, né? Isso aqui eu estou somando com um número positivo, estou pegando esse número somando com um número positivo, então essa raiz aqui de baixo ela é maior do que essa raiz aqui de cima. E aí, com base nisso, a gente conclui que esse camarada aqui ó, é menor ou igual do que 1. Como esse camarada é menor ou igual do que 1, então estou dizendo que o módulo é menor ou igual do que 1, isso significa dizer que a função é limitada, né? O módulo da função está sendo menor ou igual do que 1, está sendo menor do que o número, então significa dizer que a função é limitada. Então, essa função aqui é limitada, essa daqui é limitada, e essa outra aqui tende a zero. Então, se eu tenho um produto, essa função, eu posso escrever ela como um produto de uma função que é limitada e outra que tende a zero quando x se aproxima de zero, né? Então, quando x se aproxima de zero, essa função aqui se aproxima de zero, é a lógica. E aí, portanto, o limite do produto dessas duas funções que resulta nessa função aqui vai ser igual a zero. Tá aí. Professor, uma pergunta que aqui surge acolá é como é que eu faço para raciocinar quando que a função ela vai ser limitada, como é que eu faço a separação? Isso você faz alguns testes, você sai fazendo algumas manipulações algébricas para chegar em conclusões parecidas com essas duas que eu acabei de fazer. Às vezes não é tão rápido, às vezes demora um pouco, mas é uma manipulação algébrica na tentativa que você vai lá fazendo para chegar nessa conclusão de observar que o numerador é menor do que o denominador, por exemplo, e aí a gente chega nessa conclusão. Nesse caso específico, a gente também poderia racionalizar essa função aqui, e aí ia aparecer essa daqui, ó, quando a gente fizesse a racionalização, e aí essa daqui eu já sei que ela é limitada, né? E aí eu teria lá um produto de uma função limitada com outra função que tenderia a zero. E aí, portanto, o limite todo vai tender a zero, tá? Bem, aqui é só uma proposição e duas aplicações dessa proposição que podem ser úteis para a gente calcular o limite de funções de várias variáveis. Por hoje é só, espero que tenham entendido. Eu aguardo até a próxima aula. Tchau, tchau.